Marcos 16, verso 2 e 3, quem encontrou, diga amém. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá ou removerá a pedra da porta do sepulcro? E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Amém? Se você puder assentado mesmo, feche os teus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo mais uma vez, não o que eu quero, mas o que eu preciso, porque o Senhor sabe do que eu preciso. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um evangelho escrito por Marcos, evangelho este de Jesus Cristo, e é o primeiro dos 4 evangelistas. É o primeiro evangelho porque é o mais antigo entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é o primeiro. E é interessante que Marcos é o mais resumido, de forma simples e clara, é o mais fácil de se compreender e de entender, porque Marcos, ele mesmo não fora apóstolo de Jesus. Marcos, ele não caminhou com Cristo 3 anos e meio, mas ele ouviu de Pedro os relatos e a história que temos aqui à disposição, e ele escreve. Haja vista que alguns afirmam que Marcos, ou conhecido como João Marcos, em Atos capítulo 12, onde a casa da irmã Maria, a casa da oração, onde Pedro está preso na prisão, e a igreja vai orar na casa da irmã Maria. Este João Marcos que temos aqui à disposição, ele fora, segundo o que alguns dizem, discípulo de Pedro, aprendiz de Pedro, ou seja, ele caminhou com Pedro, foi preparado por Pedro, e sendo assim ele escreve o evangelho de Jesus Cristo, a qual Pedro relatou a ele. E Pedro, sendo um pescador, um homem simples em palavras, e sendo alguém objetivo e simples de tudo, então temos o evangelho que hoje tem à disposição 16 capítulos, o mais curto, resumido, enquanto outros têm 21 capítulos. Mas interessante que o que me chama a atenção, e destacando que o que tem 21 capítulos é o de João, os demais eles passam um pouco, o de Lucas e o de Mateus eles vão um pouco além. Mas o que me chama a atenção é que entramos no capítulo 16 do livro de Marcos, no evangelho de Jesus, e começamos a compreender algumas lições. Porque aqui Jesus já fora crucificado, aqui Jesus já cumpriu o propósito exatamente que veio se manifestar a esta terra. Ele veio para religar o homem a Deus, e através do sacrifício vicário, dar vida e vida com abundância para o homem. Tanto que ele veio para exatamente, não para os sãos, mas ele veio para os doentes, para que esses fossem alcançados por ele. E assim 3 anos e meio Jesus veio ensinar, veio orientar, veio libertar, veio curar e veio anunciar o reino, as boas novas. O que mais me chama a atenção é que ao final dos 3 anos e meio, caminhando, e dos 70 discípulos, ele separa 12 para o apostolado, e dos 12 ele tem 3 como mais íntimos, que é Pedro, Tiago e João. O texto bíblico vai nos dizer que quando Jesus está para cumprir o ministério, Marcos capítulo 14, verso 50, vai dizer que na noite que Jesus é preso, ele, quando vai ser capturado pelos soldados romanos e vão lançar mão sobre ele, vai dizer que todos fugiram, todos deixando, fugiram, sem exceção, desde Pedro a João, desde Tiago a Natanael, todos vão fugir, porque tem medo da perseguição e da prisão. E Jesus ficará sozinho, preso lá no Getsêmani, e levado agora em direção para ser julgado, e julgado exatamente fora do horário comum, julgado de forma injusta, e você sabe toda a história, e ele é condenado à morte, e morte de cruz. Jesus morre, é colocado num sepulcro que é de José de Arimateia. José de Arimateia, que é alguém importante da época, discípulo oculto de Jesus, ele pede o corpo para levar para o seu sepulcro.
Levando, coloca especiarias, aromas sobre o corpo, juntamente com Nicodemos. E o texto bíblico vai dizer agora que Maria Madalena, com algumas outras irmãs, querem ir ao sepulcro, mas agora elas precisam esperar passar o sábado, para que comece a amanhecer um novo dia, e que elas possam endereçar-se até o sepulcro, se encaminhar até o sepulcro. Agora o que me chama a atenção, é que Maria Madalena está perguntando e questionando com as outras irmãs: quem vai nos remover a pedra? Quem vai nos tirar a pedra? Se nós sabemos, e bem sabemos, é que a pedra foi colocada ali, a pedra foi selada, a pedra foi posta e não há como tirar, é pesada demais, é um obstáculo grande demais para nós. Então a pergunta que paira em nós é: quem removerá a pedra? Maria Madalena, Salomé e a outra Maria estão falando umas às outras. Maria Madalena vai indagar dizendo: quem removerá a pedra? Paira um silêncio entre elas, porque sendo mulheres, sendo frágeis, não vai ser possível tirar uma pedra tão pesada, uma pedra que está selada. Mas para surpresa delas, quando elas vão se aproximando do sepulcro pela manhã, bem cedo, no pôr do sol, vai dizer, meu irmão, ao nascer do sol, quando elas vão se encaminhando ao sepulcro, para surpresa delas, elas vão ver que a pedra já está removida. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nesta noite, e eu começo a pregar aquilo que Deus colocou ao meu coração, e para dizer ao coração de alguém: ei, não sei o obstáculo que se colocou na tua frente, que se colocou na tua vida, a adversidade que se levantou, a crise que lhe sobreveio, a porta que se fechou, a pedra que o inimigo disse: aqui não entra, aqui não vai dar acesso a ele, aqui não chega até ele, aqui não vai até ele, por mais que ele queira, não vai chegar. Meu irmão, entenda uma coisa, e se você crê nesta palavra, se você crê, levante a tua mão, porque a pedra que o inimigo colocou impediu os discípulos de chegarem, mas não impediu Jesus de sair. Fica tranquilo, meu irmão e minha irmã, porque Deus te trouxe aqui para dizer: algumas pedras no teu caminho vão te impedir de chegar até a minha presença, mas não vão me impedir de eu me manifestar e chegar até a tua vida, até a tua casa, até a tua família, até teu casamento. Eu vou lá, diz o Senhor, e vou tocar onde precisa para mudar a história. Aleluia. A pedra fora posta como obstáculo, dizendo: não entra ninguém, ninguém tem acesso a ele, ninguém chega até ele, ninguém vai até ele, ninguém pode ir até a presença dele. Mas não entenderam que ele é maior do que a pedra, ele é a rocha inabalável, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o que era, o que é, o que há de vir, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é antes e depois de todas as coisas. Por ele todas as coisas existem, e das coisas que existem, sem ele nada do que existe se fez. Porque ele está dizendo: meu filho, ninguém pode segurar a minha presença, ninguém pode segurar aquilo que eu tenho a fazer, ninguém pode segurar o domínio que está nas minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Isaías 43:13 vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou. E ele está aqui nesta noite. Mas o que ele é? Eu sou o pão da vida, eu sou a água que aquele que tem sede vem a mim, beba. Eu sou a ressurreição e vida, e mesmo que esteja morto, se você crê em mim, viverá. Eu sou, irmão, você lembra do chamado de Moisés em Êxodo capítulo 3? Vai dizer o texto bíblico que quando Moisés vê a sarça não se consumindo, o anjo do Senhor fala com ele e vai dar direção ao chamado e um comissionamento para Moisés. Moisés vai dizer assim: mas eu vou até o povo, eu vou chegar até o meu povo, mas entenda uma coisa, eu preciso lhe perguntar: qual o teu nome? O anjo do Senhor vai dizer: diga apenas que o eu sou enviou a voz. O Senhor é o que? Eu sou. Se você está no deserto, eu sou a coluna para fazer sombra sobre ti. Eu sou a nuvem que faz a sombra.
Se você está no frio do deserto, eu sou a coluna de fogo para lhe aquecer. Se você não tem para onde trilhar, eu sou o que abre o mar para você passar a pés secos. Se você está diante de águas amargas, eu sou o que traz água doce sobre vocês. Se vocês estão em sequidão, eu sou aquele que faz brotar água da rocha. Mas quem o Senhor é? Eu sou. Tem horas que Deus se revela assim para nós, dizendo eu sou. Mas o Senhor é o que? Eu sou. E sabe o que Ele é? Ele diz para alguém nesta noite: eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Sou tua paz, sou teu abrigo, sou teu amigo, sou teu pai, sou teu irmão, sou teu guia, sou teu alfa, sou a direção, eu sou tua bússola, sou a palavra, eu sou e eu estou na tua vida. Mas o texto bíblico vai dizer que um terremoto aconteceu no sepulcro, a pedra foi removida, e agora o corpo de Jesus já não está lá mais, mas exatamente ele ressuscitou, e o anjo que está sobre a pedra vai dizer, ele ressuscitou como havia dito, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Oh, aleluia! Quem crê que Jesus está aqui em nosso meio? Sabe o que é interessante, irmãos? É que Maria Madalena foi avisar os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Pedro e João agora vão até o sepulcro para ver o que está acontecendo. O capítulo 20 do evangelho a qual João escreve vai dizer que eles chegam lá depois de correr, depois de ter esta notícia, e quando chegam viram os lençóis que estavam ali, exatamente como se alguém tivesse levantado, e que o lenço que estivera sobre a cabeça estava dobrado no lugar à parte. Olha que interessante, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado no lugar à parte. Era Jesus deixando uma mensagem simples e clara. Era ele dizendo: ei, só para vocês entenderem o que aconteceu aqui, ninguém roubou corpo nenhum, ninguém levou corpo algum. Eu cumpri aquilo que falei e eu ressuscitei. Prova disto é que ele vai dobrar o lenço que estava sobre a cabeça, porque quem dobra lenço, quem tem preocupação em dobrar, não tem pressa para sair, porque já está de pé. Fica tranquilo, Jesus não tem pressa em trabalhar, porque ele trabalha no tempo certo e no momento certo. Aquilo que parece que não vai dar, aquilo que parece que já foi, que o tempo se acabou, ele é o Senhor do tempo. Você lembra de Lázaro, que estava sepultado há 4 dias? A mensagem chegou até ele, dizendo: o amigo a quem tu amas está enfermo, mas ele não foi. Foi depois de alguns dias. Chegando lá, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Mas meu irmão, o que importa se Lázaro morreu ou se estava enfermo? Sabe por quê? Porque para Jesus não tem enfermidade ou morte. Para ele resolve os dois do mesmo jeito. Para Jesus não tem probleminha ou problemão. Para ele, se ele colocar a mão, vai mudar, vai tocar, vai levantar, vai fazer, vai operar, vai multiplicar. Então não tem problema grande ou grave para ele. Se ele tocar na tua vida é hoje, se ele ir na tua casa é agora, se ele levantar na tua empresa é hoje. Então fica tranquilo, porque para ele é só um toque, é só uma palavra e vai voltar tudo ao normal para a tua vida. Se é morte ou enfermidade, não tem agravamento para ele, porque tudo isso ele pode resolver. Mas o texto bíblico diz que o lenço que estivera sobre a cabeça estava dobrado num lugar à parte. Aí tem também a questão de cultura judaica, mas eu não vou entrar na questão. Mas o que me chama a atenção é que, se você notar, Marcos capítulo 16 faz ligação direta com João capítulo 20. É o mesmo relato com alguns detalhes diferentes. E eu prometo aos irmãos que eu paro aqui, que as horas elas se avançam. Marcos capítulo 20, por gentileza, se alguém puder colocar no projetor. Marcos 20, verso 19. Quem me entende até aqui diz amém. Quem recebe esta palavra diz amém. João 20, verso 19. 20, verso 19.
Olha só a primeira parte do versículo. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana aí? Domingo. Olha que interessante, porque Marcos 16 vai dizer no verso 2: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E agora aqui é o mesmo dia, mas só que já está no período da tarde. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Hoje é noite de milagre. Quem crê que Deus tem milagre para a tua vida? Mas eu preciso dizer algo que Deus falou ao meu coração, para que milagres aconteçam em nosso meio e aconteçam em nossa vida. Sabe por quê, pastor Moacir, pastor Manuel, demais obreiros desta casa? O interessante é que Jesus ressuscitou, a pedra foi removida, e não houve obstáculo que ele não pudesse romper ou vencer, e operar um terremoto para que saísse do sepulcro. Isto é o que aconteceu, e o que diz Mateus 28 e Marcos 16, é o que lemos, sim ou não? Sim ou não? Então quer dizer que a pedra removida impediu os discípulos de entrarem, mas não impediu os discípulos exatamente de compreenderem que Jesus poderia sair. Se você puder, diga para alguém ao teu lado: você pode estar impedido de entrar em alguns lugares, ir diante dele. Se preocupa não, ele vai até você. João 15 verso 16 vai dizer: não escolhestes vós a mim, eu escolhi a vós. Interessante, irmão, o que acontece no processo da caminhada, é que à tarde, vai dizer no verso 19, chegada, pois, a tarde daquele dia. Pergunta: os discípulos aqui já estão sabendo da ressurreição dele? Os discípulos aqui, pelo menos Pedro e João, se você ler esse capítulo, vai dizer que eles já foram até o sepulcro e viram que o corpo não está lá, e que ele ressuscitou, porque Maria Madalena foi avisá-los. Só que agora eles voltam para o ambiente onde estão, e sabe o que acontece? Vai dizer no verso 19, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. O texto diz, não sou eu quem digo, que tem mais de uma porta que está fechada, trancada, cerrada. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pergunta: quem cerrou as portas? Quem fechou as portas? Os discípulos, porque estavam com medo. É possível pela manhã nós sabermos de uma grande notícia, que ele já não está morto, que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, que ele consumou exatamente a minha e a tua dívida na cruz do Calvário. É possível saber pela manhã que Jesus não está no sepulcro, mas ele está de pé novamente, e ele cumpriu tudo aquilo que havia falado. Mas agora, passado da manhã até a tarde, o medo tomou conta da minha vida, tomou conta dentro de mim, tomou conta do meu coração, e logo eu começo a fechar as portas e ficar trancafiado no ambiente, dizendo: ninguém pode me achar, ninguém pode me ver, ninguém pode vir até mim, então vou me trancar e não quero contato com mais ninguém. Queremos milagres e sabemos que Jesus está vivo. Queremos milagres e sabemos que Jesus está trabalhando. Queremos milagres e sabemos que Jesus pode fazer. Mas tem dias e tem momentos na nossa vida que, por medo, eu fecho algumas portas à minha volta, eu fecho algumas portas na minha vida, eu fecho algumas portas e me isolo e não quero contato com ninguém. Deus quer fazer, mas eu fechei portas. Deus quer trabalhar, mas eu fechei portas.
Deus quer agir e me usar, mas eu cerrei algumas portas. Por quê? Porque o medo tomou conta de mim. O medo nos trava, o medo nos bloqueia. E minha esposa pode falar melhor sobre isso, que ela é psicanalista. E o medo, meu irmão, ele faz nós travarmos no ambiente, no momento e numa tomada de decisão. Você lembra que quando Adão e Eva pecaram no Gênesis, vai dizer que eles se esconderam, quando ouviram a voz do Senhor que descia no jardim, e eles se esconderam entre as árvores, porque tiveram medo. O medo faz nos esconder dele, mas o medo, meu irmão, nos bloqueia de chegar à presença dele. Mas Deus não fez o homem para se esconder dele, Deus fez o homem para se esconder nele. Deus não quer que você se esconda diante das lutas que se levantam, das perseguições que sobrevêm e que ainda virão. Deus não quer que você tranque portas à tua volta e diga: não quero mais, não prego mais, não canto mais, não faço mais, não oro mais, não visito mais. Deus está dizendo para alguém nesta noite: é tempo de você entender e acreditar que o Jesus que ressuscitou pela manhã, pela tarde ele vai de encontro à tua vida, de encontro à tua alma, de encontro à tua casa, e não haverá porta que ele não possa fazer e romper, e ele vai agir sobre ti em nome do Senhor. Oh, aleluia. Os discípulos cerraram as portas, e porta fechada está impedindo alguém de entrar no ambiente, sim ou não? Oh, Jesus é tremendo, irmão. Jesus é tremendo, porque primeiro a pedra que impedia os discípulos de entrarem, não impediu Jesus de sair. E agora as portas cerradas, que impediu os discípulos de saírem, não impediu Jesus de entrar. Deus te trouxe aqui nesta noite para liberar uma palavra ao teu coração. É nesse mesmo ambiente fechado que você diz que não dá mais, que já acabou, que o medo te dominou, que eu vou me manifestar aí, diz o Senhor. É no meio desta crise, desta ansiedade, desta síndrome do pânico, desta questão de imparcialidade e desta indecisão, que eu vou me manifestar em nome do Senhor e vou trabalhar sobre a tua vida. Sabe o que é mais interessante? É que os discípulos com portas cerradas vão dizer que Jesus, o texto diz, e Jesus se pôs nu. Olha o verso 19, capítulo 20, verso 19 de João. Vai dizer que Jesus, com as portas cerradas do ambiente, se puder, coloca para mim, por gentileza. Vai dizer que Jesus chegou e se colocou onde? Nu. Jesus se colocou no meio. Jesus se colocou onde? No meio. E isso é tremendo na palavra. Como eu já disse aqui, irmão, Êxodo 3 vai dizer que quando Moisés foi chamado a uma libertação do povo de Deus, o anjo do Senhor vai dizer em Êxodo 3, verso 3, se não me falha a memória, que o anjo do Senhor estava no meio da sarça, e no meio tem livramento e tem alguém sendo chamado ao ministério. Josué capítulo 3, verso 5, vai dizer: Josué, santificai-vos. Por que, Josué? Porque o Senhor amanhã fará proezas, maravilhas, onde? No meio de vós. Você lembra de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado na fornalha aquecida 7 vezes mais? Quando Nabucodonosor olhou, o texto diz: eis que estava um quarto homem, assemelhado ao filho dos deuses, e estava no meio da fornalha, porque no meio tem livramento sobre a vida de alguém. Salmo 91, verso 7 vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque tem alguém que está te protegendo no meio, e no meio tem proteção, e tem Deus blindando a tua vida. Abacuque, numa oração em forma de canto, no capítulo 3 e verso 2 vai dizer: ah, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faz conhecida, porque no meio virá avivamento sobre nós. E aí vem Jesus pregando e dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eis que estou no meio. E ele vai consumar a obra da redenção do homem, dizendo que um malfeitor estava à sua direita, um malfeitor estava à sua esquerda, mas ele estava na cruz
do meio. Sabe o que Jesus está querendo dizer com esse texto? Que Jesus quer ser o centro e quer estar no meio da nossa vida. Um dia me perguntaram, qual o melhor lugar para se viver no mundo? Eu falei, olha, no mundo eu não sei. A nível de Brasil, alguns dizem, segundo índices, o IBGE e tantas pesquisas, que há 2 lugares que são muito procurados, que é Curitiba e Florianópolis. Dizem que é questão de segurança, qualidade de vida, trabalho, são muito bons. Mas biblicamente falando, tem um lugar muito melhor. Mas como assim, pastor Pedro? Biblicamente falando, porque na Bíblia não fala do Brasil. Falei, não, na Bíblia fala de lugares. Mas tem uma coisa interessante, o melhor lugar para se viver, não é Curitiba, não é Florianópolis, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Rio Grande do Sul. Sabe qual é o melhor lugar para se viver? É no meio. Sabe qual é o melhor lugar para se estar? No meio. Qual meio? No centro. No centro da vontade de Deus. Porque pode ser o lugar mais caótico que alguém esteja, se Deus estiver lá, vai dar tudo certo. Pode ser a casa mais simples que alguém esteja, mas se Deus estiver lá, tem paz, tem felicidade, tem união lá dentro. O melhor lugar para se estar é no meio, no centro da vontade de Deus. E eu paro aqui, porque o texto bíblico vai dizer também, e há um texto nos evangelhos, que diz que um dia os discípulos estão remando com o barco, e quando o barco estava no meio do mar, a tempestade se levantou, no meio. Você já parou para pensar que no meio a luta chega, a luta começa, a luta se levanta, os problemas parecem que se agravam, é no meio. Irmão, agora está vindo aí o verão, né? Está começando a ficar calor. Muitas irmãs aqui, até irmãos, né, que muitas vezes entra o verão e falam assim, não, eu quero fazer caminhada, quero ficar fitness para o ano que vem, vou fazer dieta esse ano, está 10 anos falando e fala, falando há 10 anos estou falando, vou fazer dieta, e todo ano é a mesma coisa, mas, irmão, interessante que quando entra o verão, a mulher fala assim, vou fazer caminhada, e convida o marido para ir junto, convida a amiga para ir junto, a vizinha para ir junto, e vão. Vamos caminhar quanto? Vamos caminhar uns 4 quilômetros, está ótimo para ir e voltar, já dá para começar, é uma distância boa, dá para percorrer bem. Mas meu irmão, o problema nunca foi a linha de saída, de partida, ou a linha de chegada. O problema, psicologicamente falando, é quando você está caminhando, saindo, andando, e de repente se encontra com alguém voltando já e fala assim, ei, onde que você estava? Você caminhou quanto? 4 quilômetros. Eu já estou chegando onde você estava. Não, você ainda nem chegou no meio, está quase chegando no meio. E parece que psicologicamente isso nos abala. A perna começa a cansar, o ombro começa a pesar, as costas começam a doer, o fôlego começa a faltar, a água já começa a querer se esvaziar e não ter mais água, e fala, meu Deus, e agora eu estou no meio ainda, será que eu vou, será que eu chego, será que eu volto, o que eu faço? Porque eu sei que no meio cansa, eu sei que no meio as coisas complicam. O que é meio? Se for perguntar, um dia eu perguntei para alguém, falei assim, irmão, o que é meio? Ele falou, meio é centro, é o centro. E eu falei, o que é o centro? O centro é o meio. Sabe o que é meio, irmão? É lugar nenhum, é meio. Esta palavra é para alguém que está no meio de uma decisão, no meio de uma tomada de decisão, no meio de um trabalhar de Deus na sua vida. E eu sei que no meio pesam, as coisas acontecem e sai do teu controle, mas nunca saiu do controle dele. Mas diga para alguém ao teu lado, se você estiver no meio, fala para alguém, se você estiver no meio, saiba que a mesma distância que é para voltar, é a mesma distância que é para concluir aquilo que começou.
A escolha é sua. Vai voltar ou vai terminar? A decisão hoje é sua. Vai voltar para o ponto de partida ou vai concluir aquilo que Deus começou a fazer? Eclesiastes 7 verso 8 vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque todo começo é difícil, se tropeça, se cai, se cansa, mas o final é de vitória, de conquista, de milagre, de livramento, de porta aberta, de provisão, de cuidado de Deus sobre a tua vida. E Jesus se pôs no meio. No meio Jesus se colocou naquele ambiente. E os discípulos com medo. Aí coloca por gentileza, João capítulo 20 verso 20. E quando Jesus se colocou no meio daquele ambiente, vai dizer então que quando ele está ali, mostra suas mãos, mostra o lado que foi perfurado, de sorte que os discípulos se alegraram. Mas a primeira palavra, qual foi a primeira palavra que ele disse? Verso 19 ainda. A primeira palavra que ele disse quando se manifestou ali foi: paz seja convosco. Os discípulos estão com medo. Os discípulos têm medo da perseguição dos judeus. Os discípulos se fecharam e fecharam as portas. Mas Jesus, quando se manifestou, veio trazendo uma palavra. E a palavra foi: paz seja convosco. Os discípulos estão em crise, mas Jesus no meio liberou a palavra dizendo: paz seja convosco. Os discípulos estão com portas fechadas e Jesus está dizendo: paz seja convosco. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para a vida e ao coração de alguém: paz seja convosco. Em meio a esta crise, receba paz. Em meio à angústia, receba paz. Em meio a portas que se fecharam e que você fechou, receba paz em nome do Senhor. E Ele tem a paz que o mundo não compreende, que excede todo entendimento, que só Ele tem, só Ele pode, só Ele faz. E Ele está dizendo: paz seja convosco. Esta expressão no grego não é só shalom. Shalom é paz. Essa expressão é shalom aleichem. Shalom aleichem é uma expressão entre amigos. É Jesus manifestando e dizendo: ei, o seu amigo está aqui. O seu amigo chegou. O amigo de você está vivo. Jesus nos trouxe aqui só para entender que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele que tem a chave na sua mão, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então fique tranquilo e receba esta paz que excede todo entendimento, porque só Ele pode fazer na tua vida. As pedras Ele remove, as portas, por mais que não se abram, Ele aparece dentro do ambiente. Independente da luta que se chega e que se levanta, Ele nos trouxe aqui para dizer: meu filho, não te esqueci, não te abandonei, não te desamparei, não te deixei, não abandonei tua vida, não deixei a tua família perecer. Eu estou contigo nesse negócio, e eu vim para te dizer: paz seja convosco em nome do Senhor. Em nome de Jesus, receba essa paz hoje. Se é pedras que estão no teu caminho, não impede Ele de sair. Se é portas que você fechou, não impedem Ele de entrar. Independente do momento que se passa, se é cedo ou se é tarde tomado pelo medo, Ele trabalha do mesmo jeito. Ele trabalha do mesmo jeito. Você lembra do Salmo 30, verso 5, a parte final? Que o choro pode até durar mas a alegria vem pelo amanhecer. Interessante que o salmista escreve: o choro pode até durar uma noite. Pode até durar, é possibilidade. Pode durar meia hora, 1 hora, 2 horas, ou até uma noite. Mas quando ele escreve sobre a alegria, ela não poderá vir, ela virá, é certeza.
Não importa o quanto você chorou para estar aqui hoje, o importante é que Deus te fará sorrir e vai colocar um cântico na tua boca. Assim como o salmista no Salmo 126, do verso 1 em diante, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro e nos trouxe a Sião, estávamos como os que sonham. Então Ele colocou um novo cântico em nós, nossa boca se encheu de riso. As nações vizinhas diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estão alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Entenda que Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está movendo lugares para fazer, oh meu irmão, para o milagre chegar sobre a tua vida e a tua casa, para o livramento chegar até você, para a provisão chegar até a tua casa. Eu não sei o que você precisa, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou indo até você em nome do Senhor. Muitas são as aflições do justo. O salmista, ele vai dizer que muitas são as aflições do justo. Quem é o justo? Aquele que teme a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que procura agradar a Deus, aquele que procura cumprir os estatutos. E muitas são as aflições do justo. Mas você já leu que nesse salmo vai dizer assim: mas o Senhor o livra de... O Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições, mas o texto não encerra dizendo: o Senhor o livra de muitas. O Senhor livra de todas. Porque independente se for poucas ou muitas, Deus resolve todas. Deus nos trouxe aqui. E eu quero convidar vocês, por gentileza, com a permissão do pastor desta casa, ficarem em pé. E eu posso orar, eu quero orar pelos irmãos. Posso orar, pastor? Neste momento, é uma noite de milagres. Eu creio no milagre que Deus pode fazer, e já está fazendo. Só que hoje é uma noite diferente, porque tem portas que nós mesmos fechamos por medo que nos rodeia, que nos cerca. Mas se você crê que Jesus já chegou no meio desse ambiente aí, e no meio da tua vida, sai do teu lugar e eu quero orar por você aqui no altar. Porque eu sei que muitas coisas se resolvem no altar. Muitas coisas chegam no altar. Muitas coisas são trazidas até o altar. Então, se você crê, se algumas portas você cerrou, é possível Ele se manifestar, e Ele vai se manifestar no meio. Se você crê e quer receber esta oração, sai do teu lugar e venha. Somente quem precisa, rapidamente. Há muito espaço aqui, e eu quero orar com você nesta noite. Eu não posso ir embora daqui sem orar pela tua vida. Meu irmão, como eu disse ontem ao pastor Manuel, eu vim de uma cidade pequena, um pouco menor que Venceslau. Eu vim da cidade de Buri, próximo do Paraná. Ainda é estado de São Paulo, mas é quase Paraná. Rodei quase 500 quilômetros até Barretos, e de Barretos eu já vim para cá, que era mais perto do que voltar para minha cidade. E eu vim aqui nesta noite, eu vim aqui nesta cidade para dizer para alguém: não importa quantas portas você cerrou, o importante é que Jesus vai se manifestar aí dentro. Tem portas que por medo você diz: não quero mais, não sirvo para isso mais, não posso ser usado, não, Deus não pode me usar para isso mais. Ei, meu irmão, você que se engana, porque se Ele se manifestar no meio, a primeira palavra é: paz seja convosco. Eu quero orar com você nesta noite, e se você pode, não for pedir muito, coloque a mão sobre o teu coração. Pense até aqui, é uma noite de reflexão. Quantas portas foi você que encerrou? Não foi ninguém. Quantas portas e tomadas de decisões foi você quem fez? Não foi ninguém.
Foi você que disse: eu não faço mais, eu não vou mais lá, eu não faço mais isso, eu não toco mais nisso, eu não canto mais, eu não faço mais, eu não oro mais. A gente vai fechando portas, nós fechamos portas por medos que nos rodeiam e nos cercam, mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos fazer entender que independente de quantas portas, o importante é que Ele vem e o amigo vem, porque o medo não barra a presença dEle. O medo não segura aquilo que Ele é. O medo não segura quem Ele é, porque Ele é maior que o medo. Ele veio para vencer todo o medo, e Ele é vitorioso. Já foi dito aqui nesta noite, Ele é vitorioso, e Ele está aqui nesta casa. Vamos orar, igreja, em nome do Senhor. Se o louvor puder me ajudar, vamos orar nesta noite, em nome do Senhor. Eu não sei quantas portas você fechou, mas eu sei que independente disso, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e o milagre chega sobre a tua vida e a tua casa.